Olá, todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa aula vai ser sobre conceitos de óptica geométrica. Espero que todos gostem. Primeiramente, a ótica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos. Define-se luz como agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz ela tem um comportamento ora de onda, ora de partícula. A luz é uma onda eletromagnética. Se a gente for trabalhar ela como sendo uma onda. O que é uma onda eletromagnética? É uma onda que tem comportamento elétrico e comportamento magnético. Aqui nós temos o espectro eletromagnético, no qual nós temos relacionado ao comprimento de onda e a frequência. O comprimento cresce da esquerda para a direita e a frequência da direita para a esquerda. Nesse espectro nós temos as ondas que estão presentes, que são os raios gama, os raios X, ultravioleta, infravermelho, radar, ondas de rádio e frequências extremamente baixas. O que os nossos olhos conseguem observar somente essa faixa, que vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que vai desde o violeta até o vermelho. Aqui está presente a luz na qual os homens, os seres humanos, conseguem visualizar, que é o espectro visível do olho humano, que é a luz. A ótica geométrica ela estuda os fenômenos luminosos, baseados em leis empíricas, ou seja, através de experimentos. Para caracterizar a óptica geométrica, primeiro nós devemos caracterizar os raios de luz. O que são os raios de luz? São linhas que representam a direção e o sentido de propagação dessa luz. Nada mais é do que uma teoria que tem como objetivo facilitar o estudo, porque nós temos os raios de luz que são produzidos por essa fonte que é a vela, que esses raios têm uma direção e um sentido de propagação. A mesma coisa acontece com esse feixe produzido por essa lanterna, que tem um sentido e uma direção de propagação. Então, para caracterizar a óptica geométrica, utilizamos os raios de luz. Os feixes luminosos eles podem ser classificados em... Nós temos os raios de luz que são linhas, que indicam a direção e os sentidos. Nós temos a direção horizontal e o sentido para a direita. Nesse caso, os raios de luz eles podem ser classificados em feixes paralelos, na qual são feixes paralelos que têm a mesma direção e o mesmo sentido. No caso, tem a direção horizontal e o sentido para a direita. Temos os feixes divergentes, no qual nós temos a fonte de luz e a partir desse ponto os feixes se divergem dessa fonte. E temos os feixes convergentes. Os feixes de luz eles vêm de várias direções e eles acabam convergindo para o mesmo ponto. Os feixes de luz vêm de uma direção e acabam convergindo para um ponto. Em relação às fontes de luz, eles são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou quando ela é refletida. E elas podem ser classificadas em fontes de luz primária. Essas fontes de luz primárias são os corpos que são capazes de produzir a luz. São fontes que emitem luz própria. Elas são classificadas como fontes de luz incandescentes e luminescentes. As incandescentes são fontes que emitem luz a altas temperaturas. Por exemplo, nós temos o sol, a chama de uma vela e as lâmpadas de filamento. Essas lâmpadas são as lâmpadas antigas que nós utilizávamos em casa. Essas lâmpadas estão em desuso devido ao fato de gastarem muita energia. Uma outra classificação das fontes de luz primárias é a luminescência. São fontes que emitem luz a baixas temperaturas. Elas podem ser fluorescentes ou fosforescentes. Em relação às fontes de luz luminescentes, nós temos as fluorescentes, que são fontes que absorvem a luz fornecida, porém, quando cessa o fornecimento de energia, a emissão da radiação para imediatamente. Nós temos as lâmpadas fluorescentes, um exemplo. Essas lâmpadas contêm em seu interior fósforo e quando essas lâmpadas recebe essa fonte de luz, excita o fósforo que emite
luz visível. E quando ela para, a emissão do fósforo também para. Nós temos as fontes de luz fosforescentes. São fontes que absorvem a luz que proveniente de um outro elemento, e mesmo depois que o fornecimento parou, a substância fosforescente ela continua emitindo luz visível. Exemplos: interruptores de lâmpadas adesivas que brilham no escuro, que nós também temos a presença de um relógio, que ele funciona através de uma energia química que excita o elemento lá dentro, e mesmo depois de cessada esse fornecimento de energia, ele continua funcionando. Então, as fontes luminescentes são classificadas em fluorescentes e fosforescentes. Em relação às fontes de luz, nós falamos das fontes primárias, que produzem o seu próprio tipo de luz, e temos as fontes secundárias, que são as fontes que emitem apenas a luz recebida de outros corpos. Ela não produz a luz, e sim ela reflete a luz que é recebida. Por exemplo, nós temos a lua, as cadeiras, as roupas, os corpos das pessoas, entre outras coisas. Essas fontes secundárias elas podem ser classificadas em corpos opacos, corpos transparentes e corpos translúcidos. Os corpos opacos são corpos na qual impedem a passagem da luz. A luz vem, só que ela não ultrapassa o corpo, ela é refletida, ela não deixa passar a luz. Temos os corpos transparentes, são aqueles que deixam atravessar totalmente a luz. Temos os corpos translúcidos, que são aqueles que deixam passar parcialmente a luz. O feixe de luz vem, alguma parte passa e outra parte é refletida, deixa passar parcialmente a luz. Em relação à luz, uma característica importante é a sua velocidade no vácuo. A luz, assim como as outras ondas eletromagnéticas, como raio-x, raios gamas, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, elas conseguem se propagar no vácuo. Elas não precisam de um meio para se propagar. Diferentemente das ondas mecânicas, podem ser as ondas produzidas numa corda, as ondas sonoras produzidas quando nós falamos, elas precisam de um meio para se propagar. A luz, ela tem uma velocidade a maior conhecida. O seu valor é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa é a maior velocidade conhecida. Em relação a isso, como que a Terra girando no espaço, tendo movimento de rotação, e nós queremos saber a distância de uma estrela em relação a ela. Como que a gente faz essa medida? Será que fazemos essa medida através de quilômetros, de metros, de milímetros? Porém, essa distância é muito grande. Então, na astronomia, nós utilizamos um conceito, uma unidade de distância utilizada na astronomia, que é o ano-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano terrestre, que indica 365 dias. E qual que é essa distância percorrida pela luz em um ano? Podemos calcular o valor dessa distância, que é o ano-luz. Para isso, utilizaremos a fórmula. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo, ou deslocamento dividido pelo tempo. A velocidade é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. ΔS dividido pelo tempo. Só que como nós temos a unidade de segundo, o tempo também tem que estar em segundo para poder cancelar. Então, 365 dias vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, transformamos 365 dias em segundos. Esse valor passamos multiplicando, então vai ter 3 vezes 10 a quinta vezes esse valor. Com isso, calculamos o valor de ΔS, que é o deslocamento, é a distância percorrida. ΔS é 9,5 vezes 10 a 13 quilômetros. Então, um ano-luz equivale a 9,5 vezes 10 a 13 quilômetros.
Para vocês terem uma noção das distâncias como são grandes, a estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol, é a Próxima Centauri. Ela está a 4,2 anos-luz de distância. Ou seja, pega esse valor e multiplica por 4,2. É a distância da estrela mais próxima da Terra. Ou seja, para a gente chegar nela, precisamos viajar a velocidade da luz. Em 4,2 anos chegaremos nessa estrela, mas com uma velocidade muito alta. Em relação à ótica geométrica, podemos definir os princípios de propagação da luz, na quais são três. Primeiro, o princípio de propagação retilínea da luz. No meio homogêneo e transparente, a luz sempre caminha em linha reta. Tirando esse meio homogêneo e transparente, a luz pode caminhar não em linha reta, mas em meio homogêneo e transparente, a luz sempre caminha em linha reta. Esse é o primeiro princípio de propagação retilínea da luz. Em relação a isso, podemos definir dois conceitos, que é a fonte extensa e a fonte pontual. A fonte pontual tem relação com uma fonte muito desprezível em relação ao tamanho geral. Por exemplo, pegamos um campo de futebol ou um campo muito grande, a sua extensão muito grande, e colocamos no meio um poste, que vai emitir uma fonte de luz. Essa fonte de luz, o seu tamanho é desprezível com a dimensão desse campo. Uma outra característica, um outro conceito é a fonte extensa. Se o seu tamanho não for desprezível, em comparação à distância de observação, por exemplo, o Sol. O Sol nós conseguimos ver, ele pode ser considerado uma fonte extensa. Dentro de uma sala, a presença de uma lâmpada que emite uma fonte de luz pode ser considerada uma fonte extensa, porque o seu tamanho não é desprezível comparado ao campo de observação. Uma outra característica importante, como a luz ela se propaga em linha reta, ocorre a formação de sombras. Se uma fonte de luz emite raios de luz paralelos, quando esse raio batem no anteparo, que é um corpo opaco, ele retorna, não ocorre a passagem dessa fonte de luz. Essa fonte de luz vai passar em algumas regiões. Essas regiões que forem passadas vai iluminar o outro lado. E a região no qual essa fonte de luz foi impedida de passar, não vai ocorrer a formação da luz do outro lado. Então, essa região no qual a luz está impedida de passar, através de um obstáculo, é chamada de sombra. Do outro lado vai ser projetada uma sombra, que é a ausência de luz. Uma outra característica é a câmera escura de orifício. Essa câmera, o princípio de funcionamento dessa câmera está relacionado com o funcionamento das câmeras fotográficas. Ou seja, se você quer fotografar um objeto, você posiciona a sua câmera e através de um orifício você consegue captar o outro objeto. Isso acontece aqui. Nós temos um objeto que é colocado na frente de uma câmera. Aqui tem um pequeno orifício. Como a luz ela caminha em linha reta, a luz vem das duas extremidades. E do outro lado vai ser projetada a imagem. Como que essa imagem vai estar? Você vê um feixe de luz, ele passa pelo orifício, ele vai ser projetado aqui. Ou seja, a chama é projetada e invertida do outro lado. A mesma coisa acontece com essa parte. Essa parte vem, ela é projetada desse lado. A luz caminha em linha reta. Ou seja, a imagem formada é invertida dentro da câmera de orifício ou de uma câmera fotográfica. Os nossos olhos também têm esse princípio. O que nós enxergamos sempre está de ponta cabeça. O nosso cérebro que corrige a imagem. Aqui nós podemos fazer uma relação, uma semelhança de triângulos. Aqui ocorre a formação de um triângulo e desse lado também tem a formação de um triângulo. Vamos fazer semelhança de triângulos. Esse lado está para esse lado, ou seja, o tamanho do objeto O está para o tamanho da imagem. Então nós temos I, que é o tamanho da imagem, está para o tamanho do objeto. I sobre O, igual. P e P'. P é a distância do objeto à câmera e P'
é o tamanho da câmera. Então, vamos fazer a relação. I sobre O, que é o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto. I sobre O. Igual P' sobre P. Então, nós temos essa relação na câmera escura. I sobre O, P' sobre P. O tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, é igual o tamanho da câmera dividido pela distância do objeto à câmera. No exercício, ele vai dar 3 variáveis e você vai ter que calcular um. Por exemplo, ele dá para a gente o tamanho da imagem, o tamanho da nossa câmera e a distância do objeto à câmera. Ele vai pedir para a gente o tamanho do objeto. Podemos utilizar essa relação. Uma outra característica da luz, da ótica geométrica, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Como assim? Ou seja, imaginamos que eu tenho 2 observadores que estão olhando ao mesmo tempo para o espelho, para o mesmo ponto. Se um feixe de luz sai desse rapaz, ele bate no espelho e vai para os olhos dessa moça. Mas, ao mesmo tempo, se um feixe de luz vem desse lado, ele bate no mesmo ponto e vai para os olhos da pessoa. Ou seja, independe do caminho percorrido pela luz. Pode tanto vir desse lado ou vir desse lado. Então, o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Se ele vier e bater num ponto, independe. Ele pode vir desse lado ou pode vir desse lado. Que ele vai chegar, ambos vão conseguir enxergar-se no espelho. Isso pode ser observado aqui. Nós temos o feixe de luz vindo desse caminho, bate na superfície e é refletido. Mas ele pode vir do outro lado também, pode vir desse lado, ser refletido e voltar. Então, isso é o princípio de reversibilidade dos raios de luz. O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. E o terceiro princípio da ótica geométrica é o princípio da independência dos raios. Eu tenho 2 fontes que produzem feixe de luz. Os feixes de luz eles caminham em linha reta, tanto produzido por cá como produzido por cá. Só que quando os dois se cruzam, independe desses raios. Um não vai interferir no caminho do outro. Esse vai continuar seguindo esse caminho e esse continuará seguindo esse caminho. Ou seja, os dois se cruzam, um não interfere no caminho do outro, eles continuam seguindo o seu caminho. Lembrando que a luz caminha sempre em linha reta. Ok? Tudo bem? Agora nós iremos fazer 2 exercícios relacionados com a matéria. Primeiro, uma árvore em determinado horário projeta no chão uma sombra de 4 metros de comprimento. Ou seja, nós temos a sombra projetada da árvore, a pessoa que tem 1,80 m de altura mede a sua sombra no mesmo instante e encontra 0,75 metros. Ele quer calcular a altura da árvore, ou seja, com o desenho mostrando o exercício, esquematizando o exercício, podemos ter uma ideia de como calcular essa altura, a altura dessa árvore. Nós temos a árvore que tem uma certa altura e ele projeta a fonte de luz projeta a sombra, que tem um comprimento y. Ou seja, nesse exemplo nós formamos um triângulo. Com a altura, na vertical e na horizontal nós temos o comprimento da sombra. A mesma coisa acontece aqui. Nós temos a formação de um triângulo. Na vertical nós temos a altura da pessoa e aqui na horizontal nós temos o comprimento da sombra. Podemos fazer relação, semelhança de triângulos. A altura H maiúsculo está para a altura da pessoa, H minúsculo. Então, H maiúsculo está para H minúsculo, igual. Ou seja, a altura da árvore está para a altura da pessoa, igual. O comprimento da sombra está para o comprimento da sombra da pessoa. Então, o que o exercício pede é o valor de H. H que nós não temos, qual que é a altura da pessoa? 1,8. H sobre 1,8 é igual a 4, que é o comprimento da sombra da árvore, dividido pelo comprimento da sombra da pessoa. Semelhança de triângulos. Fazemos a multiplicação inversa
H vezes 0,75 igual a 1,8 vezes 4. 0,75 vezes H, 0,75 vezes H, 4 vezes 1,8. 4 vezes 1,8 é 7,2. Esse 0,75 está multiplicando H, passamos para o outro lado dividindo. Ou seja, H igual, H maiúsculo é igual 7,2 dividido por 0,75. Ou seja, 4 vezes 1,8 dá 7,2. O 0,75 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Dividindo esses dois valores, chegamos que a altura da árvore é de 9,6 metros. Vamos tomar um fôlego, agora vamos tentar fazer o exercício número 2. O exercício número 2, ele se trata de câmera escura. Um objeto de 100 centímetros de altura, 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, um objeto de 1 metro de altura está posicionado a 5 metros de uma câmera escura, de 40 centímetros de comprimento. Calcule a altura da imagem formada na parede, oposta ao orifício. Ou seja, foi dado o tamanho, foi dado a altura do objeto, que é de 1 metro, o H maiúsculo. Foi dado a distância do objeto à câmera, que é o valor de Y, que é 5 metros. E o comprimento da câmera, que é o valor de X, que é 40 centímetros, ou 0,4 metros. Ele quer o H minúsculo, que é o tamanho da imagem. Nesse exemplo, nesse desenho, podemos observar a formação de um triângulo. E aqui também podemos observar a formação de um triângulo. Fazendo a semelhança de triângulos, esse lado está para esse lado, ou seja, H maiúsculo está para H minúsculo. Então, H maiúsculo dividido por H minúsculo igual esse lado dividido por esse lado, ou seja, Y dividido por X. Temos a semelhança de triângulos. H maiúsculo dividido por H minúsculo igual a Y dividido por X. Assim, a altura do objeto é 1 metro, H minúsculo, que é o tamanho da imagem que nós queremos calcular, igual a distância do objeto até a câmera é 5 metros e o comprimento da câmera é 0,4 metros. Fazendo a multiplicação, 5 vezes H igual a 0,4 vezes 1. 5 vezes H é igual a 0,4. 5 vezes H, o 5 está multiplicando o H. Passamos para o outro lado dividindo. Ou seja, H é igual a 0,4 dividido por 5. Lembrando que H é o tamanho da imagem. A altura da imagem calculada é de 0,08 metros, ou 8 vezes 10 a menos 2 metros. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.